Bom dia, segundo ano, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a correção do caderno de atividades, páginas 26 a 32. Alguns exercícios, não são todos, né? Eu selecionei alguns para vocês. Então vamos lá. Exercício número 9, nós temos aqui um texto falando sobre o câncer de laringe. Depois tem uma questão assim, sobre esse tema é correto afirmar, exceto letra B. A laringe é um órgão comum aos sistemas respiratórios e digestório. Por que está errado? Porque não é a laringe, é a faringe que é o órgão comum. Então, essa é a alternativa errada, então vocês vão assinalar a letra B. Questão número 11. Durante o processo de asfixia mecânica, obstrução das vias aéreas, observa-se, letra C, diminuição do pH sanguíneo. Lembrando que o pH é o nível de acidez. Então, é letra C. Questão 12. Engarrafamentos em túneis com alta circulação de veículos automotivos ou incêndios são situações que podem causar danos à saúde humana, sobretudo devido à inalação do gás monóxido de carbono. Esse gás é tóxico porque, ao ser inalado, letra E, reage com a molécula de hemoglobina e forma um composto estável que dificulta a captação de gás O2 e a eliminação de gás CO2, podendo causar asfixia. Então, letra E. Questão número 13. Tem um texto aqui falando sobre a asma. Leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o processo de respiração no corpo humano. E aí ele está pedindo para assinalar as que estiverem corretas. Então, vamos ver. 1. No processo de inspiração, o ar percorre o seguinte caminho pelos órgãos do sistema respiratório: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares que estão nos pulmões. Ok, certinho. 2. A sensação de sufoco provocada pela asma decorre do fato da expiração não ser realizada adequadamente, ficando o pulmão carregado com ar rico em CO2, o que limita o processo de trocas gasosas adequadas para o organismo. Certinho. 3. O muco e os cílios presentes no epitélio dos brônquios e bronquíolos têm um papel fundamental na respiração, pois promove a retenção de partículas e micro-organismos do ar, que serão varridos em direção à garganta. Perfeito, certinho. 4. No processo de inspiração, a musculatura intercostal se contrai e o diafragma se eleva, aumentando o volume da caixa torácica, o que permite a entrada de ar nos pulmões. Errado. No processo da inspiração, nós vamos ter uma dilatação nesses músculos intercostais, fazendo com que eles se abram, e o diafragma ele baixa, comprimindo as vísceras. Dessa forma, você vai ter um maior espaço para que os pulmões se encham de ar, né, na inspiração. Aqui está dizendo que os músculos intercostais se contraem e o diafragma se eleva. Isso acontece na expiração, não na inspiração. Então, está errado. Somente a 1, 2 e 3 estão corretas. Então, é a alternativa D. Questão número 16. A partir da parte respiratória da faringe, o ar inspirado penetra na laringe, estrutura tubular guarnecida por várias peças de cartilagem, que contribuem para manter a laringe sempre permeável ao ar. Acerca do exposto, responda a letra A. Como é denominada a abertura ou entrada da laringe? Ela se chama glote.
B. Como é denominada a peça cartilaginosa que fecha a entrada da laringe durante a deglutição? É a epiglote. C. No homem, uma das cartilagens da laringe, a cartilagem tireoidea, se apresenta mais saliente na região anterior do pescoço, constituindo o pomo de Adão, na linguagem popular. Anatomicamente, como é denominada essa protuberância? Ela se chama proeminência laríngea. D. A laringe continua inferiormente com a traqueia. Um tubo predominantemente músculo cartilaginoso, com aproximadamente 12 centímetros de comprimento. Como é classificado histologicamente o epitélio que reveste a traqueia? É o epitélio pseudoestratificado ciliado. Letra E. A traqueia bifurca, originando 2 brônquios primários para os pulmões direito e esquerdo. Os brônquios primários originam os brônquios lobares ou secundários, um para cada lobo dos pulmões. Quantos brônquios lobares são originados para o pulmão direito? São 3 brônquios lobares, pois o pulmão direito apresenta 3 lobos, 3 partes. Questão número 18. Analise as proposições em relação à circulação sanguínea humana. 1. As veias possuem uma camada espessa de tecido conjuntivo e muscular para poder suportar a pressão sanguínea vinda do coração, que aumenta à medida que o sangue se afasta do coração. Não, errado. 2. No coração, o sangue que sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta é rico em oxigênio, certo? 3. A circulação que leva o sangue rico em oxigênio para os pulmões e o coração é chamada de pequena circulação. Não. Aqui no caso, a circulação que leva o sangue rico em oxigênio, ele vai para o corpo, não para os pulmões. Quando o sangue vai para os pulmões, ele está rico em gás carbônico. Então, a 3 está errada. 4. O sangue rico em gás carbônico passa do átrio para o ventrículo direito. Depois, o sangue é bombeado para as artérias pulmonares, direita e esquerda, que levam o sangue para os pulmões para que ocorra a hematose, certo? Então, estão corretas a 2 e a 4. Alternativa A. 19. São funções desempenhadas pelo sistema cardiovascular, exceto, letra E, condução de impulsos elétricos até os músculos, proporcionando seu funcionamento. Essa é a que está errada, né? 20. O nódulo sinoatrial é, letra C, conjunto de fibras cardíacas especializadas que emitem intermitentemente sinais elétricos que controlam o ritmo do coração. Questão 21. Os marcadores radioativos são importantes ferramentas de diagnóstico na medicina. Por exemplo, certas doenças nos rins podem ser diagnosticadas pela injeção de pequenas doses de substâncias com isótopos radioativos no sangue e pela posterior medição da quantidade de marcador excretado na urina. Se pequenas doses de isótopo radioativo forem injetadas no sangue através de uma veia no antebraço esquerdo, o caminho percorrido por esse isótopo até poder ser coletado com a urina será da letra B de bola. Veia do antebraço para a veia cava superior, átrio direito, ventrículo direito, artérias pulmonares, pulmões. Veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, rins, ureteres e finalmente bexiga. Então, letra B. Questão 22. Em condições normais de saúde e repouso,
O número de pulsações de um homem adulto é de ordem de 70 por minuto. Após um abundante almoço ou jantar, em que se ingerem carnes, conservas, pães e doces, o que se espera em relação ao número de pulsações por minuto é que, letra B, haja aumento desse número devido à maior necessidade de irrigação sanguínea nos tecidos do trato digestivo. Questão de número 27. No exame de biologia, foi formulada uma questão em que se solicitava uma descrição da circulação de sangue nos mamíferos. Em uma das provas, constava a seguinte resposta: a parede do coração possui uma musculatura que se contrai com força considerável, lançando o sangue para a pequena e grande circulação. Cada metade do coração é uma bomba com 2 compartimentos: o átrio, paredes relativamente grossas, e o ventrículo de paredes finas. O sangue proveniente dos tecidos entra no átrio direito, passa para o ventrículo direito, sendo bombeado através das artérias pulmonares aos pulmões, onde o gás carbônico é eliminado e o oxigênio apreendido. Os tecidos usam o oxigênio, cedendo o gás carbônico ao sangue, que retorna pelas artérias ao lado direito do coração. O número entre parênteses ao final de cada período facilitará a resposta a ser dada. Em relação ao texto, pode-se afirmar que, letra C, apenas os períodos de número 2 e 4 são errados. Os de número 1 e 3 estão corretos. Então, letra C. Questão 28. O esquema ilustra a circulação humana. Aqui nós temos, o esquema e diz a respeito do esquema e da fisiologia cardiovascular foram feitas as seguintes afirmações. Número 1. O átrio esquerdo recebe sangue proveniente dos pulmões por meio das veias pulmonares. E o átrio direito recebe sangue proveniente das veias cavas, certo? 2. O sangue presente nos vasos 1 e 2 é rico em oxihemoglobina e nos vasos 3 e 4 existe sangue rico em íons bicarbonato, certo? Até porque o vaso que está com a cor vermelha, ele indica que possui um sangue rico em oxigênio, sangue arterial. O que está azulado é o sangue rico em gás carbônico, é o sangue venoso. 3. Todas as veias transportam sangue venoso e todas as artérias sangue arterial. Errado. Nós temos a artéria pulmonar e a veia pulmonar. Essas duas, elas fazem o processo contrário. A artéria pulmonar carrega sangue venoso e a veia pulmonar sangue arterial. Então está errado. 4. A sístole do ventrículo esquerdo, apontado pelo número 5, possibilita que o sangue venoso atinja os pulmões. Errado. Aqui a sístole do ventrículo esquerdo, ela faz com que o sangue vá para todas as partes do corpo, tá? Então, o ventrículo esquerdo é a cavidade mais forte, mais grossa do coração, porque é do ventrículo esquerdo que o sangue é impulsionado para todas as partes do corpo. Então, estão corretas apenas a 1 e a 2, alternativa B. E por fim, a número 29. Durante o ciclo cardíaco, que dura em média 0,8 segundos, podem-se identificar 2 batidas ou bulhas cardíacas subsequentes, que coincidem com a sístole e a diástole do órgão. A segunda bulha corresponde a fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, letra A. Muito bem. Terminamos a correção, Vejam, eu não pedi para que todos os exercícios fossem feitos,
Eu selecionei alguns que foram corrigidos agora, certo? Qualquer dúvida me chamem pelo chat. Um grande beijo e até a próxima aula.